Hoje de manhã, falei que ia pregar aqui, tem umas pessoas que já ficou com medo, que eu falei que a palavra poderia ser dura, e ela sempre vai ser dura, né? A palavra de Deus, ela vai produzir duas coisas, ou vida ou morte, e eu quero que ela produza vida, muita vida nessa noite, amém? Amém. Ela pode doer, mas ela vai curar também. Levítico 9 e 10, mas eu vou ler só os 3 primeiros versículos do capítulo 10, tá? Mas você deixa a Bíblia aberta aí no 9 e no 10, que a gente vai estar discorrendo para você poder entender toda a história. Levítico 10, de 1 a 3. Vai falar assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre esses incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não o ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Deus, mais uma vez nós buscamos o Senhor em oração e pedimos ao Pai que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós queremos entregar ao Senhor, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos pediu para entregar. Nós queremos adorar, ó Deus, de forma que agrada o seu coração, de forma, Deus, que valide a nossa adoração ao Senhor na nossa vida e também nessa noite, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos encontre, que o Senhor fale conosco e que a tua palavra, Deus, de fato nos confronte, mas que nós possamos sair daqui transformados e curados pela tua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez esse é um texto, se você já leu ali o livro de Levítico, né, principalmente esse 9 e o começo do 10, talvez é um dos textos mais fortes que a gente vai ver na palavra de Deus, porque ela traz consigo, esse texto, ele vai trazer uma pergunta para nós. E a pergunta que é: o que é válido no nosso culto e na nossa oferta diante de Deus? O que traz validade? O que de fato valida o nosso culto e a nossa oferta diante de Deus? E o texto vai nos falar que esses filhos de Arão, eles eram levitas. Eram pessoas separadas por Deus para o culto, para a liturgia santa. Eles eram preparados para o sacerdócio, para a adoração. Só que agora eles resolvem pegar os seus incensários, que eram dedicados a Deus, resolvem pegar incensos também dedicados a Deus, mas também resolvem pegar um fogo, que eles acham que era só um fogo, e colocar nesses objetos de culto. E sobre esses objetos o incenso, e trazer diante de Deus, no momento daquela celebração, onde o povo estava tudo reunido. Isso aí a gente vai ver no capítulo 9, no verso 5. E no capítulo 9, nos versos 23 e 24, vai falar que depois de todo o rito da graça, tudo que tinha acontecido naquele momento de sacrifício, de adoração, de entrega, e vai falar que a bênção de Deus tinha sido dada, vai falar que a glória de Deus tinha sido manifesta ali, e que fogo tinha descido, tinha caído sobre o holocausto, validando tudo o que tinha acontecido, trazendo validação ao que tinha sido feito até então. Só que o texto ele vai falar que Nadab e Abiú, eles pensaram assim: agora chegou a nossa hora, chegou a hora da gente trazer algo mais, chegou a hora da gente acrescentar talvez uma beleza extra, algo novo a essa liturgia da glória de Deus. E foram lá correndo, pegaram fogo que eles acharam, jogaram ali nos seus aparatos, puseram incenso sobre eles, trouxeram sobre a presença de Deus, e sai fogo diante do altar e queima eles. A Bíblia vai falar que eles morrem na frente do pai de Arão. E Moisés olha para Arão, seu irmão, vê o irmão triste, vê os dois irmãos ali, porque eles são sobrinhos de Moisés, né, está tudo ali entre família, talvez uma tragédia na família que acontece ali. Ele vê seu irmão completamente triste, arrebentado, destroçado pela calamidade. E no verso 3 do capítulo 10 vai falar que ele olha e fala: o Senhor está dizendo que ele vai santificar aqueles que se chegam diante dele. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você hoje? O que tem a ver aqui no Brasil? O que tem a ver com Frutal? O que tem a ver conosco, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal? E quando a gente vai e faz uma análise desse momento crítico que a igreja evangélica vem passando,
É um momento do qual a gente está esquecendo do que nos torna presença relevante diante de Deus. É um momento no qual a gente está esquecendo do que torna a minha e a sua espiritualidade aceitável diante de Deus. É o momento pelo qual a gente está esquecendo o que de fato agrada a Deus no culto que nós estamos prestando a Ele. Não só o culto aqui na igreja, mas o nosso culto diário. Talvez é o momento que a gente está esquecendo sistematicamente o que é válido ou não diante de Deus. O que é que faz válido o nosso culto diante de Deus? Porque muitas vezes o que passa na nossa mente, o que toma conta, a ideia que vem no nosso coração, que o que a gente traga para Deus, em nome de Deus, para Deus, Deus agora é obrigado a aceitar. Não passa muitas vezes isso? Estamos fazendo no nome de Deus, para Deus, e agora Deus ele é obrigado a aceitar porque a gente está fazendo no nome dEle. Só que a gente vai para a palavra de Deus e a gente vai ver que as coisas não acontecem bem assim. As coisas não acontecem desse modo. Nesse texto, os filhos de Arão, eles estavam trazendo diante de Deus, eles não estavam trazendo alguma coisa que fosse completamente estranha à religião de Israel. Ao contrário, eles pegaram os aparatos deles, os incensos deles, os incensários deles, que eram comuns, que eles já usavam em outras ocasiões. Só que agora eles trazem para Deus algo que Deus não deu para ser trazido para Ele. E a Bíblia vai falar que cai o juízo sobre a vida de Nadab e Abiú. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, de modo muito forte, que Deus não pode visitar a espécie humana. Deus não pode nos visitar sem que Ele traga juízo. Deus não pode nos visitar sem que Ele traga juízo. A visita de Deus só é possível sem juízo a partir da graça. A visita de Deus sem juízo na nossa vida, ela só é válida a partir do sangue derramado na cruz do Calvário. É por isso que lá em 1 João 2, de 1 a 2, João vai falar assim, ó, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. O que é propiciação? É o ato de trazer paz diante de Deus. É o ato de aplacar a ira de Deus sobre nós. É o ato da reconciliação de Deus sobre nós. Então ele fala assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então se Deus se aproxima de nós, da espécie humana, ou de qualquer indivíduo aí do planeta, Ele só faz porque diante dele existe esse sangue eterno da aliança do Cordeiro de Deus. Sobre essa cruz, sobre esse sangue que nós cantamos aqui. Porque Ele é a propiciação, Ele é que traz a reconciliação dos pecados, dos nossos próprios, mas também do mundo todo. E essa história que termina aqui, no capítulo 10, no verso 3, na verdade ela começa no capítulo 9. Por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta. Ela começa no capítulo 9, onde Deus chega para Arão aí e fala para ele fazer sacrifícios. Fazer sacrifícios por eles mesmos, pelos seus pecados e também agora pelos pecados do povo. Porque ele queria se manifestar. A glória de Deus ia aparecer. Isso está no capítulo 9, no verso 6. Então ele pede para Arão agora para fazer sacrifícios por ele próprio, também pelo povo, porque ele queria se manifestar. Ele queria aparecer para esse povo. E aí o que acontece? As instruções são dadas no verso 7 por Moisés, e a palavra de Deus vai falar do verso 8 ao verso 14, que a primeira coisa que Arão faz é separar um sacrifício pelo seu próprio pecado. Em segundo lugar, ele vai falar que ele prepara um holocausto para oferecer diante de Deus por ele mesmo. E em terceiro, ele vai trazer as ofertas pacíficas diante de Deus. Tudo isso relacionado à própria vida dele. Depois ele tem um segundo processo, que vai do verso 15 ao verso 22 do capítulo 9, aonde ele imola, onde ele sacrifica animais diante de Deus como oferta agora pelo povo. Depois vai falar que ele oferece o holocausto diante de Deus como um aroma, como sacrifício também para Deus, diante de Deus pelo povo.
E depois ele faz a oferta pacífica, a oferta da pacificação, da relação entre Deus e o povo. Essa oferta pacífica é a oferta da reconciliação, da celebração, da reconciliação de Deus agora com o seu povo. Aí a Bíblia vai falar que quando isso tudo é feito, quando Arão oferece sacrifícios por ele e pelo povo, depois do sangue ser derramado por Arão e seus filhos, depois desse sangue ser derramado pelo pecado do povo, depois desse ato de celebração, de sacrifício aceitável diante de Deus e de pacificação desse relacionamento, a Bíblia vai falar no verso 23 do capítulo 9, que Arão e Moisés, eles entram na tenda. E quando eles saem da tenda da congregação, eles estendem a sua mão, abençoam o povo e Deus abençoa eles. E a Bíblia vai falar que a glória do Senhor aparece para todo o povo e eles conseguem ver a glória de Deus no verso 23. E só depois de todos esses atos, só depois de todos esses ritos da graça, só depois da glória de Deus se manifestar, é que vem fogo da parte do Senhor e queima o holocausto. A história ela podia ter terminado aí. Se a história termina no capítulo 9, no verso 23, onde Deus se revela ao seu povo, a glória de Deus é manifestada e o fogo de Deus é descido sobre o povo, a história ia terminar de uma forma linda. Seria uma história de glória e graça, uma história de confissão pessoal de culpa, uma história de certeza, de contradições, certezas de pecados, certezas de erros, que eu e você comete, qualquer um comete. Certeza que nenhum de nós pode se apresentar diante de Deus sem ter sido, de fato, justificados. Com a certeza daquilo que nos justifica diante de Deus, não vem de nós para Deus, mas vem do próprio Deus para nós. Certeza da nossa culpa, que precisa ser remida, dessa culpa nossa que precisa ser perdoada, e a gente precisa ter a vida debaixo, de fato, do sangue do Cordeiro. Certeza dessa bênção que nos abençoa não é resultado daquilo que nós somos ou do que nós fazemos para Deus, mas é resultado daquilo que Deus é para nós. Não é por aquilo que eu sou diante de Deus que a bênção vem sobre mim, mas é pela minha consciência, que eu sei quem é Deus perante mim, é que essa bênção vem. E é só por isso que eu posso estar de pé diante dele. E a minha presença só vai ser presença na presença dele quando eu estiver debaixo do sangue da propiciação. Dessa graça que vem de Jesus, dessa graça que me cobre, me perdoa, me justifica, dessa graça que nos acolhe, nos inclui, dessa graça agora que nos abraça. E é só por isso, e só por causa disso, que a bênção de Deus pode vir sobre mim. Que a glória de Deus pode se manifestar sobre mim. E que o fogo de Deus, ele pode descer, pode cair sobre a minha vida. Não como juízo, mas como validação, como validade da presença da glória de vida divina na minha existência e também na sua. A história poderia terminar aí. Ia ser uma história linda, fantástica, de graça, de amor de Deus, de reconciliação de Deus com o povo. Só que a palavra de Deus fala que ela não termina aí. Porque agora aparecem esses dois rapazes, Nadab e Abiú. Agora eles querem pegar a carona. Agora é a nossa hora de inventar uma espiritualidade fora da graça. É hora da gente desenvolver um espetáculo espiritual fora desses ritos da graça. Agora é a hora da religião do homem, da liturgia do homem, das mecânicas do homem. Agora é algo novo, que deu na nossa cabeça, algo que a gente pode fazer. Agora é a hora de não abrir mais a palavra de Deus. Agora é a hora de não mais ver o que a palavra de Deus diz. Agora é a hora do nosso impulso, da nossa intuição, da nossa revelação pessoal. Agora é a hora dos nossos desejos. Agora é a hora da gente, da nossa liberdade total diante de Deus e para Deus. E a Bíblia fala que eles vão lá, pegam os incensários, pegam fogo em algum lugar, jogam incenso nele, trazem para Deus e Deus fulmina eles. E Deus fulmina os dois. Uma história que podia ter terminado antes, com a glória de Deus derramada sobre o povo, termina depois, sobre o juízo de Deus, sobre a espiritualidade de quem quer se apresentar diante de Deus, sem graça e sem sangue.
Se nós nos apresentarmos diante de Deus e não passarmos pela graça e pelo sangue de Deus, nós seremos fulminados. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E o que eu tenho percebido, o que tem me angustiado muito, é que essa espiritualidade de Nadab e Abiú, ela estão tomando muito espaço no nosso meio. Essa ideia, essa coisa que parte da gente, da cabeça de alguém, da vontade de alguém, da intuição de alguém, da revelação de alguém, do desejo de alguém, que traz para Deus aquilo que Deus não conhece, aquilo que é estranho para Deus, e aquilo que não é válido para Deus. Porque Deus só chama de válido aquilo que Ele valida. Deus só chama de válido aquilo que Ele valida. E Deus só valida na relação com a gente aquilo que passa pelo sangue do Cordeiro. Deus só vai validar a nossa relação com Ele aquilo que passa pelo sangue do Senhor Jesus. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber ou entender o que eu estou tentando passar para vocês nessa noite. Mas aqui a gente tem 2 projetos. Um projeto de espiritualidade, de culto, de evangelho, que tem a aceitação de Deus, mas também a gente tem um projeto de espiritualidade, de culto, de evangelho, que tem a rejeição de Deus. E a pergunta que fica para mim e para você nessa noite: o que pode ter sido tão diferente nas 2 ofertas que teve respostas divinas tão diferentes? Que teve respostas divinas tão distintas? Será que essas sutilezas são suficientes para justificar respostas de Deus tão diferentes a esses 2 projetos de espiritualidade? A essas 2 ofertas? A esses 2 cultos perante Ele? E o texto vai nos ensinar que a primeira realidade que a gente aprende aqui é que o fogo de Deus, ele vem de Deus para o homem. Mover do Espírito vem de Deus para o homem. Capítulo 9, no verso 24, vai falar que depois desses ritos da graça, dessa consciência do sangue, do sacrifício do cordeiro, da propiciação, da cobertura, da dependência total da bondade de Deus que nos justifica, depois disso e só disso, a bênção de Deus chega, a glória de Deus aparece, o fogo cai e vem de Deus para nós. E a segunda realidade que a gente aprende com esse texto é que o fogo estranho, ele faz um caminho diferente. Se o fogo divino vem de Deus para o homem, o fogo estranho é uma tentativa humana de levar fogo a Deus. É uma tentativa humana, é uma invenção humana, é um mecanismo humano, é uma criação humana, ele é artificial. Não vem do altar de Deus sobre a minha vida, vai do altar do homem para Deus. E a grande questão que fica é saber quanto daquilo que a gente chama de culto, o quanto que a gente chama de espiritualidade, de fogo no nosso meio, é fogo de Deus ou se ele é fogo do homem. Porque o homem também ele sabe fazer fogo. O homem também ele sabe inventar uma espiritualidade. Ele sabe inventar um culto. O homem também ele sabe fazer fogo. E como sabe? Será que aquilo que a gente chama de fogo, eu estou indo lá porque fogo está caindo do céu, é fogo de Deus ou é fogo do homem? É fogo de Deus ou é fogo de palha? É fogo de Deus ou é fogo da encenação, do teatro do fogo? Ou é o fogo de Nadab e Abiú, apanhado em algum lugar, em algum fogareiro aí na esquina, aprendido de algumas técnicas ou de alguma outra coisa, mas que não vem de fato de Deus mesmo como resposta da graça de Deus que emana a alma humana. E a palavra de Deus, ela prossegue, e ela vai nos ajudar a ter um discernimento daquilo que de fato é válido e do que não é válido a Deus. Se o culto que você está prestando, a sua espiritualidade, que o evangelho que você está seguindo, se é validado por Deus ou se não é validado. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, que o fogo válido que o homem tem para oferecer a Deus, é aquele que queima do sacrifício fora do portão. O fogo válido é aquele que queima no sacrifício fora do portão.
Capítulo 9, o verso 11, vai dizer assim: capítulo 9, verso 11, vai falar assim: porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. O livro de Hebreus, capítulo 13, do verso 8 ao verso 14, ele vai falar que esse ato de Arão, ele se consumou lá em Jesus Cristo. Que esse ato, lá atrás, de Levítico, da lei, Jesus, foi consumado em Jesus. Quando ele foi imolado, morto em sacrifício, fora do portão do acampamento. E o que a palavra de Deus está me dizendo é que o único fogo, essa única espiritualidade, o único culto que tem validade diante de Deus, que eu posso trazer, que você pode trazer nessa noite, é aquele que Jesus, que tomou o meu lugar, trouxe diante de Deus, como ele foi feito sacrifício, de fato, fora do portão. Se o culto que você está prestando hoje, aqui, em comunidade, não passar por Jesus, ele não tem validade nenhuma para você. Quando a gente cantou essas canções que falam sobre a cruz, que falam sobre o sangue de Jesus, se isso não envolve o seu coração, se isso não queimou o seu coração, se talvez você preocupou mais com a forma que estava sendo cantada, afinado ou não afinado, ou se o seu sangue nós tiramos muito alto, e foi mesmo, né? Foi até difícil de cantar, alguma coisa está acontecendo com o seu coração. Se a cruz de Cristo, ela não motiva a sua vida e o seu coração, se o sangue de Jesus não motiva o seu coração, alguma coisa está acontecendo no seu coração. Então, o sacrifício válido é aquele que passa diante do sacrifício feito fora do portão. Então, isso anula radicalmente na nossa cabeça a ideia que eu tenho algum fogo para produzir em algum lugar e trazer diante da presença de Deus. Porque o único fogo humano acendido pelo homem que pode ter algum valor é aquele que Jesus acendeu. Quando ele se ofereceu como oferta de amor, como realização, como concretização prática da sua oferta queimada fora do arraial, como foi a feita de Arão. Então agora a gente olha para nós mesmos e tomamos a consciência de que não há absolutamente nada que eu tenho ou que eu posso fazer para gerar essa satisfação em Deus, a não ser tomar consciência profunda daquilo que Jesus fez por mim, quando ele foi queimado espiritualmente diante de Deus, fora do arraial. O capítulo 13 de Hebreus, ele vai prosseguir, ele nos mostra que qualquer pessoa que tente inverter essa ordem do sacrifício de Jesus, não vai ser aceito jamais diante de Deus. E talvez agora veio na minha cabeça aquele versículo, né, que a gente chega para Jesus e fala para ele: Senhor, mas no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E ele vai falar assim: não te conheço, porque aqui tudo não estava sendo passado pelo sangue de Jesus. Eles não estavam cultuando, e a base desse culto, do serviço, a base era Jesus. Então, ele vai mostrar que se a gente tentar inverter essa ordem, jamais a gente vai ser aceito. Ninguém vai ser aceito. Nós temos um altar diante de Deus, é o que fala lá em Hebreus, do qual nós não somos dignos de participar. Aqueles que querem escolher um caminho de uma espiritualidade que não é essa, do cordeiro imolado, sacrificado, fora do portão. Se o caminho, querido, não for Cristo, aquele que se entregou por nós para nos santificar, que fala em Hebreus, se o caminho não for Cristo, não há caminho possível. Só vai ter validade tudo que a gente faz aqui, pelo que passar, pelo sacrifício de Jesus, pela cruz e pelo sangue. E a segunda coisa que a gente aprende aqui também, a segunda realidade que a palavra de Deus ensina sobre esse fogo divino, é que o fogo de Deus para o homem só vai ter validade quando a gente passar por esses ritos da graça. Isso só vai ter validação quando a gente passa por esses ritos da graça. E quando a gente abre o capítulo 9, e depois você vai ter a oportunidade de ler, para entender ainda mais na sua casa, do verso 8 em diante, a gente vai ver que é muito sangue derramado. Tem muito sangue derramado em sacrifício. Quando Deus ordena a Arão
para derramar esse sangue pelos seus pecados, é a mesma coisa que Deus estivesse falando assim para Arão: olha, não vai só com a tua vara, não vai só com a tua veste não sacerdotal, porque com ela você pode impressionar o povo, mas você não me impressiona. Não vai se achando demais não. Não vai servindo a Deus, fazendo as coisas, se achando demais não. Não vem na igreja se achando demais não. Não vai se achando que você pode alguma coisa, por sua posição, pelo seu cargo, pelo seu nome, pelo seu dinheiro, por aquilo que você acha que você é. Derrama sangue. O que ele está falando é que o sangue tem que ser derramado pelos pecados. Holocausto como culto diante de Deus e oferta pacífica para celebrar aquela reconciliação da comunhão. Depois você vai fazer as mesmas coisas agora pelo povo. E aí depois você vai chegar com essa consciência total. Depois que você chegar com essa consciência total da necessidade que você tem do Cordeiro sobre a sua vida, aí sim, a bênção vai cair sobre você, a glória de Deus vai aparecer sobre você e o fogo vai queimar no altar. Qual foi a última vez que você escutou uma mensagem sobre arrependimento? Qual foi a última vez que você escutou uma mensagem sobre arrependimento? Qual foi a última vez que você escutou uma mensagem sobre o sangue de Cristo? Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre a cruz de Jesus? Está raro, está muito raro a gente escutar sobre Jesus no meio evangélico. Esse tempo atrás, estava conversando com o Maná e a gente conversou sobre isso, né? Como está raro Jesus ser o centro das nossas pregações. Como é raro a gente escutar falar da graça. Como é raro a gente escutar falar sobre arrependimento, sobre o sangue de Jesus e sobre a cruz de Jesus no meio evangélico. Porque a gente vê falar sobre confissão positiva, sobre o poder das nossas declarações, poder dos nossos pensamentos, sobre a força da fé, o poder empreendedor de visões que a gente tem. A gente vê falar sobre prosperidade. E talvez eu possa estar até magoando alguns aqui nessa noite, porque tem gente que gosta desse tipo de pregação. Tem gente que gosta dessas devocionais. Tem gente que gosta de participar desses congressos, dessas conferências, que gostam de comprar esses cursos. 7 dias para desbloquear a sua mente espiritual. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Para onde que a gente tem parado? Mas essa noite eu quero te perguntar, aonde está a cruz de Cristo? O que fizeram da cruz de Cristo? No meio evangélico a gente não tem o crucifixo, né? Que é a imagem da cruz com Jesus morto ali. A gente não crê nisso. E a gente se gaba muitas vezes dos católicos sobre isso. Mas hoje em dia também não tem mais a cruz. Jesus virou simplesmente agora o promotor da nossa espiritualidade. Talvez o avalista do seu sucesso. É aquele que venceu o tranca-ruas e virou apenas aquele que abre portas. Para realizar os nossos desejos e os nossos prazeres. Seu nome, o seu sangue tem virado apenas mantra na boca de muitos. Quem nunca escutou o sangue de Jesus tem poder ao léu, a qualquer coisa. Até mesmo a mensagem da eternidade do céu desapareceu do meio da igreja. Inferno agora é ser pobre, céu agora é ser rico. Poder do Espírito Santo não tem mais nada a ver hoje em dia com a possibilidade da gente testemunhar Jesus e ver o coração das pessoas queimando por Cristo. Poder do Espírito Santo não tem mais nada a ver com a pregação da palavra de Deus e pessoas arrependidas entregando sua vida a Cristo. É isso que a gente viu lá em Atos 2. Quando Pedro prega e mais de 3.000 pessoas arrependidas se entregam a Jesus. Poder do Espírito Santo não tem mais nada a ver com o convencimento nosso do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Espírito Santo faz. Poder do Espírito Santo não tem mais nada a ver com o entendimento, de ter o entendimento e a revelação da palavra de Deus. O Espírito Santo revela a palavra de Deus para nós.
Poder do Espírito Santo agora não tem mais nada a ver com Atos 2, onde as pessoas viviam com dedicação à Escritura, comunhão constante, prazer em estar na casa de Deus diariamente. Maná falou isso na liturgia, do prazer de estar na casa de Deus, e muitas vezes nós não temos, queridos. Haja visto que domingo a gente enche a igreja, à noite, de manhã ninguém vem. Não tem prazer. Quarta-feira, misericórdia, nem se fala. Nem se fala. Poder do Espírito Santo não tem mais nada a ver com você estar de casa em casa, participando diariamente, com orações frequentes, temor do Senhor, experimentando esses sinais e maravilhas. Não tem mais nada a ver com aquele povo que vivia alegria na unidade, compartilhando bens, dedicando-se à pregação do Evangelho, aqueles que viviam com harmonia, e agora o povo via como eles viviam, e agora queriam se aceitar a Cristo, e dia a dia Jesus ia acrescentando o que ia sendo salvo, porque esse povo contava com a simpatia do povo, porque o poder do Espírito Santo estava neles. Só que o poder do Espírito Santo não tem mais nada a ver também com Efésios 5 e 6, quando a Bíblia fala que a gente tem que tratar uns aos outros bem, falando com salmos, quer dizer, instruindo, exortando, louvando, edificando uns aos outros. Não tem mais nada a ver de se sujeitar uns aos outros, com glorificar a Deus, com esposas sendo submissas aos maridos, maridos amando as esposas, até se necessário morrer, entregar sua vida por elas, com filhos obedecendo e honrando os pais, com os pais não provocando a ira dos filhos, com trabalhadores executando bem seu serviço, como estivesse fazendo para Cristo, do mesmo modo os patrões, que não ia fazer acepções de pessoas. O poder do Espírito Santo não tem mais nada a ver com Gálatas 5, 22, com fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, o poder do Espírito Santo tem a ver com a gente derrubar alguém, que cai, levanta e não muda nada, só levou um tombo, e não tem mudança nenhuma. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui nessa noite, que os ritos da graça, da entrega, do sangue, da cruz, do arrependimento, de Deus se manifestando, eles desapareceram do nosso meio. Até a ceia do Senhor tem sido retirada aos poucos de muitas igrejas. Quando a gente vai para a igreja primitiva, eles faziam regularmente quando se reunia. Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Paulo, quando escreve isso para Coríntios, ele repete 5 vezes que a igreja recebeu a ceia toda vez que eles se reuniam. Está lá 1 Coríntios 11, 17, 18, 20, 33, 34. Depois você pode ler. 1 Coríntios 16, 2 fala que isso acontecia sempre, toda a semana. Em Atos 27, a gente vê que os cristãos ajuntavam no primeiro dia da semana para partir o pão. Calvino, o reformador, e nós falamos que nós somos calvinistas, era um defensor da celebração da ceia a cada encontro. Porque isso ia levar, ia alimentar a alma dos crentes com o corpo, o sangue e a cruz de Cristo. Só que as igrejas, e nós fazemos parte dela, a gente veio tirando isso aos poucos. Fazemos mensalmente, outras fazem anualmente. Mas a verdade é que a mensagem da cruz, do sacrifício, do sangue derramado, ele tem sido removido de forma gradual, sutil e bem profunda do nosso meio. Jesus, ele tem se transformado em alguma coisa parecida como um guru indiano, que você passa agora para buscar ele, para buscar energia, e agora imantado e energizado, você tem o poder para vencer tudo e todos. Mas, aonde está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Aonde está essa oferta pela culpa? Aonde está o arrependimento de pecado, que é apaziguado pela essa graça divina? Aonde está a certeza que o nosso holocausto, o nosso sacrifício é aceito, não porque eu fiz o sacrifício, mas porque o sacrifício foi feito em meu lugar? Aonde está a celebração da reconciliação, da oferta pacífica, do reencontro, do abraço divino? Aonde está? Sem derramamento de sangue, não há remissão
de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E meu medo, queridos, é que os pastores de hoje, os presbíteros de hoje, os diáconos de hoje, os líderes de hoje, os jovens de hoje, as mulheres de hoje, a igreja de hoje, os crentes de hoje, estejam se transformando em Nadab e Abiú, buscando aprender como que se acende fogo, buscando aprendizado sobre isso, saindo, viajando, vendo vídeos, lendo livros devocionais, motivacionais, fazendo cursos, igual eu falei para vocês, que eu vi e me entristeceu demais, de pessoas vendendo curso para você destravar a sua vida espiritual em 7 dias. Talvez nós temos feito isso, buscando aprender todas as técnicas de marketing, de como acende fogo. Porque agora, isso não tem mais nada a ver com a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, ficar diante de Deus, celebrar a graça, o encontro, o perdão, a salvação, celebrar o amor divino, celebrar a centralidade de Jesus. Meus irmãos, a gente não pode esquecer que o Pentecostes só vai vir depois do Calvário. O Pentecostes só vem depois do Calvário. Só que infelizmente a ordem foi invertida no nosso meio. A cruz está sido só uma história que não está fazendo mais história na história das nossas vidas. Tem ficado para trás, virado banalidade, tolice, mensagem de criança encenada na Páscoa, que muitas vezes ninguém mais quer ouvir. E eu te pergunto nessa noite, o que a gente tem? Qual que é o evangelho que a gente tem servido? Tem se aprendido um outro evangelho, que não mais é o evangelho do Senhor Jesus. É o evangelho de Nadab e Abiú. Não tem mais nada a ver com o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Talvez o evangelho que você está praticando é o evangelho de Nadab e Abiú. O evangelho do fogo estranho. Qual evangelho você tem praticado, meu querido? Que tipo de espiritualidade você tem entregue a Deus? Qual o tipo de culto e qual o tipo de oferta você tem entregado de fato a Deus? Os que de fato passam por esse rito da graça, do evangelho da cruz, do evangelho da graça, do evangelho do arrependimento, o evangelho da entrega consciente, que não podemos entregar nada para Deus que não passe pelo sangue de Jesus. Como está a sua vida? Você tem vivido o verdadeiro evangelho da graça, ou você tem vivido a religião da troca? Você tem vivido o evangelho da graça, ou vivido a religião da troca? Porque na religião se pergunta o que eu pratico como rito para Deus gostar de mim. Só que no evangelho, como é que Deus gosta de mim e me ama, mesmo eu sendo um pecador? Na religião é assim, que tipo de regra eu continuo cumprindo depois de entrar para essa religião? Só que no evangelho vai falar assim, que tipo de gente eu tenho que ser a partir de agora que Jesus faz parte da minha vida. Na religião é assim, você está morrendo de vontade de trair o seu cônjuge. Mas no evangelho é assim, se você olhar para outro com intenção impura, você já pecou. Porque o verdadeiro evangelho de Deus não está preocupado com o que você faz, mas está preocupado com quem você é. Esse é o evangelho da graça. Porque na religião, querido, dá para a gente fazer tudo religiosamente sem ser nova criatura. Na religião dá para a gente fazer tudo religiosamente sem ter nascido de novo, sem ser nova criatura. Porque a base da religião que criamos, como Nadab e Abiú, é que o rito que agrada a Deus é o que a gente faz para Ele. Mas a base do verdadeiro evangelho é a morte
para um novo nascimento. Na religião eu pago o preço para Deus me abençoar. No Evangelho de Jesus, Jesus pagou o preço que não deveria pagar. E agora eu amo Ele, eu adoro Ele e eu me curvo diante de Deus. Na religião eu pago e pago pelo que eu nunca vou ter. Mas no Evangelho eu tenho o que eu nunca vou conseguir pagar. Qual tem sido o seu culto diário? Qual o culto que nós temos prestado a Deus? Onde está a cruz de Jesus na nossa vida? Onde está a graça de Cristo na nossa vida? E a conclusão aqui, queridos, ela é clara. Não há nenhum fogo aceitável diante de Deus que não seja o fogo divino, que vai vir agora com uma afirmação divina ao significado da cruz para nós. O fogo lá, ele caiu do céu não porque Arão era maravilhoso, porque Moisés era fantástico e o povo de Israel eles eram limpos. O fogo também não caiu porque eles aprenderam a fazer confissões positivas. Fogo vai cair, fogo vai cair, fogo vai cair. O fogo caiu porque sangue foi derramado e porque consciências entenderam que não são nada diante de Deus. Porque consciências entenderam que são dependentes do sangue do Cordeiro, que são dependentes da graça divina, justificando-nos pelo sangue do Cordeiro. E agora eles se tornam bênçãos, se tornam objetos da bênção de vida. E agora eles podem ver a glória de Deus. E agora eles podem receber o fogo do céu. Isso tudo tem a ver com a graça. Isso tudo tem a ver com a graça de Deus. E depois, queridos, depois de todos esses ritos, quando a gente entende isso, compreende isso, se submete a isso, aceita isso, celebra isso, esses ritos da graça, a sequência na nossa vida vai ser natural. Como eu falei, depois da cruz, o Pentecostes vai vir sempre. Depois da cruz, a bênção chega sempre. Depois da cruz, a glória de Deus se manifesta sempre. A ressurreição agora abre tumbas e a glória de Deus ela é vista no nosso meio. Depois da cruz, o fogo cai. E a Bíblia vai falar lá em Atos que a gente começa a falar em outras línguas, segundo o Espírito concede que falemos. Depois da cruz, do derramar desse fogo, do derramar do Espírito Santo, a palavra de Deus é pregada, vidas são salvas pela pregação dela. Depois da cruz, o povo agora vive a palavra, a comunhão, o partir do pão, as orações, no temor do Senhor. Agora começa a viver tendo tudo em comum. Eles começam a ver a necessidade uns dos outros e começam a ajudar. Eles começam a perseverar unânimes no templo, partir pão de casa em casa, com alegria, com simplicidade, com singeleza de coração, louvando a Deus. E agora começa a contar com a simpatia de todo o povo. É isso que o derramar do fogo do Senhor faz nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro fogo de Deus. Essa é a espiritualidade que Deus quer que temos. Esse é o culto agradável a Deus. O que for fora disso é fogo estranho. É culto estranho. É espiritualidade estranha. Que Deus jamais vai validar. E o que a palavra de Deus fala para nós nessa noite é que eu preciso abrir meu olho. Porque nem tudo que tem por aí é fogo de Deus. A gente tem visto muito espetáculo aí de pirotecnia no nosso meio, que não tem nada a ver com o fogo de Deus, é apenas bombinha que as pessoas compraram em algum lugar. O verdadeiro evangelho passa pela graça divina, passa pela cruz, passa pelo sangue e também passa pelo arrependimento. Vamos fechar os nossos olhos, o pessoal da banda puder subir aqui para a gente entoar mais um cântico. Deus, nós buscamos, ó Pai, o Senhor em oração nessa noite, ó Deus. Com uma palavra dura, Deus, vinda aos nossos corações, mas tão necessária, ó Pai. Nós queremos te louvar, te cultuar, ó Deus, da forma que de fato o Senhor valida, da forma que agrada ao Senhor, ó Deus.
E nós sabemos, ó Deus, que o que agrada ao Senhor tem que passar por Jesus, tem que passar pela cruz, tem que passar pelo sacrifício do Senhor, tem que passar por esse sangue derramado, tem que passar por essa graça, ó Deus. Não deixe que a gente invente uma espiritualidade de Jesus que não te agrade. Não deixe que a gente seja só religiosos, ó Pai, batendo ponto, vindo aqui, ó Deus, porque nós precisamos de vir. Não, Senhor. A gente vem aqui porque a gente quer vir. A gente tem prazer de estar na casa do Senhor. Nós nos alegramos, como diz o Salmo, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos prazer de estar junto, viver em comunhão, de participar um das vidas dos outros, orar um pelos outros, interceder um pelos outros, ver a dificuldade uns dos outros, mas que isso seja realidade, Jesus, na nossa vida. Que não seja só essa religião de Nadab e Abiú, algo inventado por homens para agradar ao Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que o que agrada, de fato, o Senhor, passa pelo teu sangue, passa pela tua cruz, Senhor, passa por esse sangue derramado e passa pelo arrependimento profundo nas nossas vidas. Que nós possamos buscar, ó Deus, o Senhor, em espírito e em verdade, ó Pai, adorando o Senhor em espírito e em verdade, e que o nosso evangelho praticado, o nosso culto praticado, a nossa espiritualidade praticada, não venha a ser estranha, mas venha a ser validado pelo sangue do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.